Ô Val, o que tu acha da gente viajar lá com o coronavírus lá pra Europa e pra Ásia? Vocês viajarem ou... É, ou mês eu que vem a gente junto? vai voltar pra lá e tá cheio de coronavírus. Tem que ver certinho antes, né? Pois é. O que tu acha? Perigoso? Porque se for, né, e que, assim, tipo, pra pegar, de repente pega aqui também, né? Mas, né, lá Tem bastante lá, é mais minado, né? Hoje de manhã acabei comprando uma pitaia aqui na feira. Eu olhei e falei, nossa, isso aqui se parece como um vírus. Vou levar pra fazer um vídeo no canal e demonstrar, fazer uma simulação do coronavírus. Salve, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu sou o Ika, tá começando mais um vídeo. Hoje um vídeo, eu não posso dizer polêmico, mas um vídeo que eu preciso responder uma das maiores perguntas que vocês estão me fazendo aqui no canal. Ika, como vocês vão pra Ásia de motorhome com essa história do coronavírus? Meus amigos, pra quem não nos conhece, pra quem tá chegando agora aqui no canal, eu sou o Ika e junto com a Maia, minha esposa, nossas outras duas cachorras, a gente tá há 2 anos rodando o mundo de motorhome. Já foram mais de 36 países pela Europa, fomos pro Marrocos, na África, entramos na Turquia, na Ásia, mas agora, 2020, o nosso planejamento, sim, é fazer o continente asiático, alguma parte do continente asiático, não todos os países, obviamente. Isso é motivo para um outro vídeo que eu vou contar pra vocês direitinho como é que ficou. Porém, no meio desse caminho, tava tudo certo, a gente tava na Europa, nesse momento eu tô no Brasil, na casa da minha mãe aqui, tô fazendo esse vídeo com o maior carinho pra vocês aqui, diretamente do Brasil. A gente veio tirar umas férias, né? E no meio desse caminho, de a gente sair da Europa e vir pra cá, explodiu o coronavírus, virou uma epidemia, virou uma pandemia, podemos dizer, porque já tá alastrado pelo mundo todo, em diversos países, e se eu te falar que é uma coisa que não nos preocupa, eu vou estar mentindo. É uma coisa que nos preocupa, é uma coisa que saiu um pouco do controle, digamos assim, mas existem alguns pontos que eu gostaria de deixar claro para vocês. Antes de tudo, eu quero passar um áudio aqui que um médico da família, que acompanha a família há muito tempo, mandou pra gente, para vocês entenderem mais ou menos também o que é o nosso pensamento. Bom, enfim, né, about o coronavírus. Primeira coisa, a gente tem que deixar de lado o alarmismo, né? Tem que saber o que é importante e o que é uma informação, né? Tem muita gente se alarmando e não é tanto assim. Primeira coisa, o coronavírus ele é menos letal que o H1N1, né? Isso há anos atrás. E tem algumas medidas de higiene que são importantes, que os outros vírus acabam não tendo essa importância tão grande, como lavar as mãos. Ele é super sensível a sabão, por exemplo. Então é um hábito que isso pode dificultar as pessoas terem o coronavírus. Mas enfim, eu acho o seguinte, na Itália ele está mais disseminado, porque teve algum problema em algum hospital lá, falta de higiene, enfim. E isso está transmitindo um pouco de segurança aqui na Europa. Mas é a mesma coisa que qualquer vírus, né? Você tem o vírus da influenza, no inverno europeu tem vários vírus que circulam e eles são tão perigosos quanto. Isso depende então da sua higiene de vida, como eu falei, como você vai agir perante aos vírus em geral, né? Lavando as mãos e tendo uma boa alimentação. Vocês que tomam imunomodulador, o El-Imuno, o Imuno-TF, o Camu, tudo isso depende do seu estado, né? Como você está, para você não ter não só o coronavírus, mas nenhum outro vírus, porque o coronavírus ele é um vírus como qualquer outro, né? Se ele te pega debilitada, você vai ter problemas, consequências respiratórias, enfim, como qualquer vírus em pessoas debilitadas chega até a ter pneumonia, tá? Então essa é a primeira parte. Então, é um áudio que ele é bem mais longo, mas é uma parte que eu gostaria de dar relevância, porque é o que a gente pensa também. Nós nos consideramos pessoas bem de saúde, a gente se cuida bem, a gente se alimenta bem, a gente até toma alguns remédios naturais que ajudam na imunidade, então isso não é um ponto que nos preocupa. Eu sei que há um alarme todo
da sociedade, pra gente se cuidar, e realmente a gente também concorda com isso, a gente tá sempre passando álcool gel, tomando aquelas medidas necessárias que é preciso tomar para que a gente não tenha contato com um vírus como esse. Ica, tu tá falando sobre a viagem de vocês e o mundo todo tá preocupado. Cara, a gente se preocupa muito também com o mundo, por isso que a gente também tá fazendo esse vídeo e passando essas informações. Esse aqui é um áudio de mais ou menos umas 2 semanas atrás, então muita coisa já aconteceu. A Itália, por exemplo, já deu um boom de coronavírus por lá. Mas o que eu gostaria de dar relevância para você nesse ponto referente à nossa viagem, que é o que muita gente nos pergunta. É o seguinte, pra gente não nos preocupa tanto a questão de saúde, não podemos ser hipócritas de falar que não, preocupa, mas não tanto quanto a questão política, quanto a questão de fronteiras. Por exemplo, imaginem a seguinte situação, a gente tá lá na Itália, ou não, vamos botar assim, a gente tá na Espanha, tá? A gente sai do Brasil, vai pra Espanha, pega um motorhome, que tá lá com os pais da Maia agora, ou melhor, na Croácia com a família da Maia, e a gente pega o motorhome e sai em destino à Turquia, que é o nosso caminho que a gente vai fazer agora. Eu chego na fronteira da Turquia e a polícia não me deixa entrar, por quê? Porque eu tenho placa italiana, porque a Itália é um dos países mais infectados com o coronavírus, e as pessoas, os policiais, as autoridades turcas, eles vão pensar assim, cara, eu não vou deixar esse italiano entrar aqui, mesmo eu sendo brasileiro, afinal ele mora na Itália, o carro dele é da Itália, e pronto, não me deixa entrar. O que acontece? A gente toma caminho para fazer a nossa viagem até a Ásia e a gente enfrenta muita dificuldade nos países. O segundo ponto, também que vai de frente com isso que eu tô falando até agora, o que acontece? Imagina a gente entrar num país, eu vou mais ou menos deixar a rota, mostrar a rota para vocês do que a gente está fazendo aqui, para vocês entenderem também na questão geográfica como vai funcionar a nossa rota até a fronteira com a Coreia do Norte. Olha só, para vocês terem uma ideia mais ou menos do que aconteceu nos últimos 2 anos, para quem acompanhou a gente ou para quem está chegando agora, a gente fez basicamente esse roteiro aqui ao redor de todos esses países que estão dentro desse círculo que eu estou formando por aqui, desde a Rússia, Bielorrússia, até o extremo aqui no Marrocos, até a Moldávia, até a Turquia, todos os países da Europa, foram mais ou menos 36 países nesses 2 anos de viagem, mais ou menos isso, tá? O que acontece, cara? Esse nosso roteiro já tá pronto, esse nosso roteiro foi um planejamento que a gente fez para 2 anos e a gente acabou concluindo ele de forma certa, conforme planejado. Porém agora a nossa viagem para a Ásia, ela muda um pouco. O que acontece? Alguns dos países está sendo muito difícil entrar, então eu vou mostrar para vocês mais ou menos como a gente gostaria de fazer. A nossa ideia era sair da Croácia, que a gente vai pegar o carro junto com os pais da Maia, eles vão ficar na Croácia, e a gente vai cruzar a Bulgária. Da Bulgária a gente vai entrar pela Turquia, vamos viajar pela Turquia novamente, vamos fazer Armênia, Geórgia, Azerbaijão. A nossa ideia antes era entrar pelo Irã, cruzar o Turcomenistão, Uzbequistão, Cazaquistão, fazer o Tajiquistão, Quirguistão e voltar para a Rússia, entrar pela Mongólia, viajar pela Mongólia, voltar para a Rússia e chegar aqui em Vladivostok, que é a cidade onde a gente vai despachar o carro para a América do Sul. Mas por que a gente mudou esse roteiro? Primeiro de tudo porque a fronteira do Turcomenistão com o Irã está bloqueada, a fronteira do Turcomenistão com o Irã está fechada há uns 2 ou 3 meses, então é impossível entrar por aí, e também que existe alguma documentação muito específica para entrar pelo Irã e isso está dificultando muito a nossa passagem por aí. Então o que a gente resolveu fazer de rota dessa vez? Eu vou explicar isso num próximo vídeo, mas eu quero deixar também vocês a par dessa situação. A gente sai da Croácia, passa pela Bulgária, entra pela Turquia, faz a Turquia, Armênia, Geórgia, Azerbaijão, volta pela Rússia. Essa parte aqui do Daguestão é uma parte que a gente gostaria muito de conhecer, a gente está indo para lá agora para conhecer exatamente isso. A gente vai entrar no Cazaquistão, vamos passar pelo Uzbequistão, Turcomenistão está fechado. O Turcomenistão, para quem não conhece, ele é um país praticamente como a Coreia do Norte da Ásia Central, então ele é extremamente fechado. É possível entrar de carro, mas nesse momento não está sendo legal e eles não aceitam cachorro no país. Eles tiraram todos os cachorros do país, então infelizmente a gente não vai poder entrar nesse país hoje. A gente vai fazer Cazaquistão, Uzbequistão, Tajiquistão, Quirguistão. A gente volta para o Cazaquistão, entra na Rússia, entra na Mongólia e fica praticamente o mesmo roteiro que a gente definiu outra vez. Foge da China, chega em Vladivostok, aqui na fronteira com a Coreia do Norte, a fronteira da Coreia do Norte está aqui, e despacha o carro de barco
para o Uruguai. Ica, por que vocês estão fazendo esse roteiro? Por que vocês estão fugindo tanto? Vão fazer só o norte da Ásia? Isso eu vou contar num próximo vídeo, porque é muito conteúdo para passar para vocês e muitas coisas que a gente descobriu com o passar do tempo. Enfim, galera, mais ou menos é esse o nosso roteiro para a Ásia. E por que eu resolvi falar isso nesse vídeo? Como eu falei, daqui a pouco eles podem nos barrar numa entrada de um país, mas também a gente pode ficar preso dentro de um desses países. Por quê? Até o momento, nessa região do norte da Ásia, não há indícios de coronavírus, apenas na Rússia. Então países, por exemplo, como Cazaquistão, Uzbequistão, Quirguistão, Tajiquistão, Mongólia, eles mesmo fazendo fronteira, boa parte deles fazendo fronteira com a China, eles não têm casos de coronavírus. Teoricamente, é uma rota que a gente estaria livre disso. Porém, entra a parte de que a gente poderia, daqui a pouco o governo fala, não, fechem as fronteiras porque tá tendo um caso de coronavírus aqui, então a gente vai deixar o país fechado. E o que acontece? A gente acaba ficando preso dentro de um desses países. Então, cara, resumindo pra vocês, não é questão de saúde que nos preocupa. Claro, é uma questão de saúde que nos preocupa, a gente tá tomando todas as providências, álcool gel e tudo mais. Mas o nosso grande medo, meus amigos, é a questão política de fronteira. Eu tô gravando esse vídeo em março, começo de março. A nossa ideia é voltar pra Europa no dia 6 de abril. Então, cara, no meio desse tempo, nesse um mês, muita coisa pode acontecer, muita coisa pode mudar. Por exemplo, na China já começou a diminuir a intensidade de casos que acontecem diariamente. Então isso, cara, é uma coisa que em um mês pode mudar muita coisa. O que a gente pensa é ficar no Brasil, aproveitar que o Brasil, família, amigos, e em um mês a gente volta para a Europa e aí sim parte para a Ásia. A gente vai continuar o nosso roteiro da mesma forma, até porque a gente precisa sair da Europa até metade de abril. Pra gente chegar até a fronteira com a Coreia do Norte, a gente tem mais ou menos uns 7, 8 meses até começar aquele frio de lascar, por exemplo, o frio da Sibéria na Rússia, que é mais ou menos a mesma coisa. A Mongólia faz muito frio também. Então a gente quer chegar até o extremo leste da Ásia até o dia 30 de outubro. É o máximo que a gente quer. Chegar de carro na Mongólia, entrar em Vladivostok e despachar o carro aqui pro Uruguai e fazer do Ushuaia ao Alasca por 1 ou 2 anos também. Então é basicamente isso. No próximo vídeo eu entro com todas as informações do nosso roteiro na Ásia, porque muita coisa mudou. Como eu falei, a gente estava atrás de vistos, atrás de algumas burocracias, a gente encontrou muita coisa que batia de frente conosco aí, e algumas coisas é legal a gente compartilhar com vocês também. Meus amigos, é mais ou menos isso que a gente tem para passar de informação para vocês, deixar vocês atualizados sobre o que está acontecendo conosco também, que a gente tá um pouquinho desaparecidos aqui do canal. É que a gente tá aqui com família, a gente tá com amigos, 2 anos sem vê-los, então é uma emoção muito grande estar por aqui. Às vezes a gente não consegue nem criar tanto conteúdo para vocês, mas logo logo a gente volta com a nossa programação normal aqui no canal. Amigos, muito obrigado por nos acompanharem. Mais esse vídeo sobre coronavírus. É uma coisa preocupante, sim. Saúde, sim. Política, sim. A gente tá indo devagar, planejamento bem feito e quem sabe até o final do ano a gente chega lá no leste asiático. Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Um grande abraço e a gente se vê por aí.